De Luís para Luís. Comigo. E com este Luís. Olá outra vez, sejam bem-vindos à segunda parte do episódio. De Luís para Luís. É isto. Eu queria fazer aqui uma coisa nova às vossas mães. Estou a brincar. Luís, Sim? o que é que achas que é preciso para criar uma boa personagem? Para criar uma boa personagem. Sim, de um livro, de como quiseres falar, Ora bem. como quiseres exprimir-te. Na tua perspectiva de escritor. Tu precisas de... Bem, já existem imensas ferramentas E lá está, é aquilo que eu concordo com o Brandon Sanderson, um autor americano, diz, principalmente acerca da fantasia, e é sempre aí que eu vou buscar um bocadinho das minhas opiniões, porque é onde eu trabalho. E ele diz que já nada de novo se vai criar. Toda a gente vai utilizar a mesma trope, os mesmos clichês. E não há problema de utilizar, porque se estão na maior parte das histórias, É porque são bons. e na maior parte das histórias mais conhecidas, é porque funcionam e fazem a história avançar e não há problema nenhum. Podes utilizar isso como ferramentas. Eu, como escritor, por exemplo, quando comecei a escrever a minha história, pensei, que ferramenta de história de fantasia é que eu vou utilizar? Que motor? O Hero's Journey, que é basicamente o clássico do J.R.R. Tolkien. E foi o que eu escolhi utilizar, mas eu fiz um bocado do o Hero's Journey reverso. Foi um bocado o miúdo que achava que tinha tudo e que tinha tudo. Aliás, ele começou sem nada, ganhou tudo por sorte e depois dependeu tanto dessa sorte que acabou por perder tudo. E eu fiz basicamente isso. Mas existem imensas ferramentas agora. O que é que faz uma boa personagem? Bem, eu acho que de início é muito, quando tu começas a escrever uma personagem, é muito complicado. Há muita gente que consegue planear os seus livros ao mais ínfimo pormenor desde o início. Eu não consigo. Eu escrevo sempre de improviso. Eu comecei a escrever a minha personagem como sendo um pobre rapaz do campo. Posso interromper aqui para fazer Sim. uma pergunta side? Pronto. Sim. O que é que achas de partires da criação da tua personagem de uma personalidade já existente? Por exemplo, ires consultar, sendo ele pobre do campo, ires consultar diários de uma vida de uma pessoa criada no Alentejo na década de 30, de 1930. E daí faz a translação. Sim, eu acho que esse tipo de pesquisa é importante, principalmente eu não fiz mais tipo de pesquisa acerca de, por exemplo, membros de organizações militares, até membros de organizações mercenárias, porque foi a parte em que eu mais dei atenção ao desenvolvimento de personagem no meu livro. Este rapaz passa 5, 6 páginas no campo. Não houve necessidade de haver muito detalhe. Ele era um pastor e eu basicamente o detalhe que precisei foi o trabalho dele é levar o gado deste ponto a este ponto e trazê-lo de volta à casa, e é basicamente o trabalho dele na aldeia. Por isso não precisei muito disso. Mas acho que pesquisa pode ser importante se tu quiseres dar detalhes que tu não sabes. Se tu quiseres dar detalhes de uma determinada profissão, se a minha personagem eventualmente na sua vida for um ferreiro e eu quiser dar atenção não às suas aventuras e ao mesmo tempo ele é ferreiro, mas sim, ele é um ferreiro que ao mesmo tempo faz outra coisa, eu tenho de saber coisas sobre ser um ferreiro. E é importante saber isso. É importante saber coisas. Eu fiz tantas pesquisas horríveis para o meu livro, como tipos de venenos e velocidades a que cada veneno mata. Coisas que parecem insignificantes quando lês. Técnicas de tortura. Mas que são importantes porque... Porquê? Porque tu queres dar alguma veracidade, alguma legitimidade ao que estás a escrever. E não só. É um bocado... É um bocado aquela cena. Eu quero dizer que... Eu quero poder dizer que ele pôs aquele veneno e alguns minutos depois ele sufocou e morreu. E eu ponho o nome do veneno que eu acho que é fixe, porque lembro-me, ou tipo cianeto, ou uma coisa qualquer, e depois ponho que alguns minutos depois ele morreu. E na verdade, aquele veneno específico que eu utilizei demora horas a manifestar-se. Há aí uma incongruência que eu não gosto
eu não quero que a minha história tenha. O que é que achas que vai fazer as pessoas apegarem-se? O que é que faz as pessoas, o que é que faz com que as pessoas se relacionem? O que faz com que as pessoas se relacionem, eu não acho. Eu já achei mais que o que faria que as pessoas se relacionassem era a personagem ser o mais próximo das pessoas possível. Eu não acho que seja isso. Por exemplo, eu sempre gostei do Spider-Man. Porque era um homem comum, foi morido. Exatamente. Mas eu sempre gostei do Spider-Man porque ao mesmo tempo que ele é um herói, ele tem tantos problemas da vida adulta. A maior parte do dia ele passa a lidar com dívidas, com ter de pagar a renda, ter de trabalhar para pagar a renda, ter de trabalhar para comer, faltar ao aniversário Agora não tem problemas da adolescência. ter de faltar ao aniversário da tia e etc. Yeah. Mas eventualmente nas bandas desenhadas a personagem do Peter Parker ficou alguém com o qual eu já não me podia relacionar. Tornou-se um multimilionário dono da Parker Industries, que tinha imensas sedes ao longo do mundo e tinha um Spider-Mobile que trepava paredes. Ok, ele agora é um milionário e é um super-herói. Eu posso me relacionar tanto com ele como posso relacionar com o Tony Stark. É quase impossível. Yeah. No entanto, à medida que o tempo tem passado, a minha opinião mudou. Eu acho que uma personagem com a qual tu podes relacionar é apenas uma personagem que tenha problemas. Ou seja, não é só aquela personagem tem um passado bem trágico, por isso eu consigo relacionar. Não, senão toda a gente se relacionava com o Batman. Mas é mais... por exemplo, o Batman. O Batman o Bruce Wayne tem uma relação quase pai-filho com o Dick Grayson. Mas o Dick Grayson é um filho adotivo. E que ele adotou basicamente para poder recrutar para ser o seu sidekick, o seu parceiro, o Robin. No entanto, há certos problemas e há uma certa relação entre o Bruce Wayne e o Dick. E depois o Bruce Wayne tem um filho mesmo, que é o Damian. E eles têm problemas de família. Porque o Dick é talvez mais filho do Bruce do que o próprio filho. Uhum. E isto vê-se, por exemplo, na banda desenhada do Injustice Gods Among Us, em que o Batman, aliás, o Joker mata a Lois Lane e por isso o Super-Homem, a Lois Lane que estava grávida do Super-Homem, e o Super-Homem passa-se e mata o Joker e torna-se um ditador do planeta. E o Batman lidera a resistência contra o Super-Homem. No entanto, o filho do Batman, o Damian, dá razão ao Super-Homem e vira-se para a equipa do Super-Homem. Há uma batalha no Arkham Asylum, todos os vilões do Arkham Asylum se soltam, e tanto a equipa do Batman como a equipa do Super-Homem vão resolver a situação, e eles até fazem uma espécie de tréguas ali durante um momento para lutar contra os vilões. No entanto, enquanto a batalha está a decorrer, o Dick Grayson, que neste momento já não é o Robin, é o Nightwing, está a lutar na equipa do Batman, e o Robin, o Damian, está a lutar na equipa do Super-Homem. E o Damian vê uma abertura na batalha e vê o Dick Grayson, a guarda dele baixa. E ele faz algo que ele fazia nos treinos com o Dick. Ele, quando o apanhava de costas, atirava-lhe um bastão à cabeça. Só que o Dick apanhava sempre. Porque ele é o filho pródigo do Batman. Ele apanhava sempre. E o Damian vê uma abertura, sorri e atira-lhe o bastão novamente. Só que o Dick estava ocupado a lutar com todos os vilões do Batman. E então não apanha o bastão bate-lhe na cabeça. Isso não foi o pior. O Dick cai e parte o pescoço numa pedra que estava no chão e morre. O Batman... e eu acho que isso é muito interessante, que é os vilões, quando vê o Dick morrer, param imediatamente de lutar e voltam para as suas celas. Porque eles sabem que é o Dick. Eles sabem que é o Nightwing para o Batman. Eles veem o Batman olhar para o Dick, os vilões param e dizem fuck, he's pissed, vamos parar. E então o Batman pega no Dick ao colo, leva-o e diz ele matou o meu filho. Ele diz que o filho de sangue dele matou o filho dele. Uhum. E então existe todo este problema. Dramas familiares. Exato, existe todo este drama familiar que, para alguém que tenha dramas familiares, mesmo que aquilo sejam super-heróis, pode ser. E então eu acho que isso é algo... tipo aquela ideia dos animes tipo semi-novel, tipo teres lá problemas românticos pelo meio, que não são realmente problemas românticos, porque não há nenhuma relação, mas há ali tipo coisas com que tu podes identificar, mesmo mínimas.
Sim, mas nos Fez uma animes. comparação Mas, rebuscada. sim, mas nos animes eles já fazem isso um bocado tipo overacting, percebes? Sim, sim, sim. Já fazem tipo, isto é só sobre isto e nós nunca falámos sobre outra coisa. Mas vá, também para não ser só sobre isto, vamos ter aqui 30 segundos em que há qualquer coisa. Foi, Isso irrita no livro dos Herdeiros dos Santos que o Tomás é um sortudo do caralho, meu. O gajo faz uma pesquisa, conhece um professor, vai na aventura maluca e Yeah. fala uma israelita. Várias vezes. A descrição é horrível de sexo. mas, por exemplo, no Attack on Titan, eu não gosto quando quando os autores utilizam aquilo propositadamente e tu vês que ele nunca deu importância àquilo e naquele ponto dá importância porque depois acontece alguma coisa relacionada com uma personagem que é importante. Tu tens de sentir tens de sentir algo, tens de sentir traição por parte daquela personagem, por isso ele dá importância àquela personagem durante um momentinho só para tu sentir traição. Quando é que isso acontece no Attack on Titan? A gaja, Não sei, não percebo dizer. não me lembro do nome dela, que é logo no início, que é basicamente ela, o Eren consegue transformar-se em titã e havia a titã gaja que aparece. Uhum. E depois descobre-se que a titã gaja é uma das amigas dele. Para mim nunca foi uma suspeita, porque para mim a suspeita seria alguém. Há tantas personagens que havia relações e tipo, eu acho que não é aquele, mas se for aquele, vai ser um sentimento do caralho, vai ser tipo traição. E foi aquela, e é bué, tipo, eles deram importância àquela gaja durante alguns episódios só para tu sentires traição no fim. E é bué, isso é É manipulação. inorgânico. É manipulação do espectador. Porquê que achas que nós vamos sentir emoção para com a tua personagem? Porque é que acho que vão sentir emoção com a minha personagem? Eu acho que vão sentir emoção com a minha personagem. Porquê? Porque eu criei a minha personagem de modo a suscitar. Eu não tenho uma resposta preparada para isto. De modo a suscitar. De modo a que tu aches que aquilo era o que tu querias fazer, mas não podes porque não tens as mesmas oportunidades que ele. Ou seja, a minha personagem é alguém que tem uma sorte do caralho. E é alguém que diz: eu sou um pobre pastor, um miúdo pastor, mas eu quero partir à aventura. E a avó dá-lhe um conjunto de armadura e uma espada. E ele parte à aventura. Isso é tipo o Pokémon, só com Pokébolas. E ele parte à aventura com o amigo que é filho do mercador, amigo e inimigo. É o bully dele, mas o pai dele é o único mercador da cidade e ele ia sair em viagem e ele aproveitou a boleia. E pelo caminho, ele não sabe caçar. Mas de alguma maneira, a necessidade deles caçarem intercede-se com o facto de eles estarem num bosque onde todos os animais são proibidos de matar e por isso sentem-se confortáveis à volta dos humanos. E então, basicamente, os animais caem-lhe no colo e ele mata-os. E ele, uau, sou bué bom a caçar. E o livro dá. E depois, o livro não, na altura eu não dou isso, porque o livro é da perspectiva dele, mas mais tarde ele descobre porque eles são presos por um paladino da natureza, porque ele estava a matar animais num sítio onde é proibido matar animais. No entanto, quando ele vai a julgamento por causa desse problema, ele tem a sorte de o juiz gostar dele. Por isso, podes ir. Estás livre. Isto tem história por trás disto, como é óbvio. Acho que isso é o build-up que cria raiva da personagem. É o build-up, porque é muito daquilo que a mim me faz... Confusão a ver a vida dos outros. Sim, é um bocado... Ter culpa à lua. Sim, exato. E eu, transmiti muita da minha frustração para a história que eu escrevi, é verdade. Quem nunca? Mas dá-me, mas eu vingo-me no fim, eu vingo-me na minha própria, na personagem que eu próprio criei, na situação que eu criei aquela personagem, eu criei toda esta vida do nada, porque está em papel, mas não deixa de... Há momentos em que eu não consegui controlar as minhas personagens, porque as minhas personagens estavam a ir numa direção, estava a acontecer algo e eu não podia dizer não parem, e apagar as últimas 3 páginas. Não, a história estava a ir naquele caminho e hoje eu disse a alguém, houve um dia que fiquei mesmo fodido com o rumo que a história tomou. Eu tinha um plano para o que eu queria que acontecesse naquele capítulo e não aconteceu porque as minhas personagens não me obedeceram. E eu fiquei fodido e partilhei com alguém. Tipo, é sério, hoje eu estou passado dos cornos. Porquê?
Pá, porque eu estava a escrever a minha história, eu estava a escrever aquilo e a minha personagem, a personagem A, decidiu, eu queria que ele fizesse isto e ele decidiu fazer isto. Mas não és tu que estás a escrever a história? Tipo, não és tu que escreves o que a personagem faz e eu... Não é assim que funciona! Não é assim que funciona! Não é? É tipo... Não, eu estou a escrever a história, mas se ele quiser fazer aquilo, tipo... Pronto, está bem, vamos fazer isso. E aconteceu imensas vezes. Mas eu vim da personagem do fim. O Cole... Depois tu, ao começares, depois quando tu, ao início daste o input, mas depois o input é dado entre as Não, relações. é porque tu crias um mundo. Eu criei a Sim, personagem... tu és Deus, tu crias o Sim, mundo. E depois elas vão dando os inputs que elas acham que são Sim, necessários. eu dei-lhe o nome. Eu dei o nome ao miúdo. Batismo. Criei as personagens à volta. Mas eu não criei muito background para as personagens nem nada. À medida que eu fui escrevendo, eu pensei, ok, eu preciso que esta personagem seja misteriosa. Pá, esta cena que eu estou a escrever tinha mais impacto se a personagem com quem ele está a falar tivesse um mistério qualquer. Por isso, eu criei um mistério para aquela personagem. Por exemplo, a avó no início, a avó tem de lhe dar uma armadura e uma espada. Mas porque é que ela tem uma armadura e uma espada e tipo mantimentos preparados para viagem, não sei o quê, no armário? Então eu criei um mistério à volta dela por causa disso. Criei um mistério em que ela nunca tinha deixado o Cole entrar no seu quarto. Criei um mistério em que ela sabe demais sobre aventuras e a maneira como ela fala, ela às vezes deixa escapar, tipo, noutros tempos, dando a entender que ela basicamente era uma aventureira. E fui criando essas coisas e através da interação entre duas personagens, ok, isto agora só fazia sentido se esta outra coisa existisse no mundo. Por isso, pronto, agora existe. E o mundo é criado através da ação das personagens, não minha. Chega um certo momento em que, ok, tu estás na estrada, ok, eu agora preciso, para este momento, para que ele tenha esta reflexão que eu quero que ele tenha, preciso que ele veja esta coisa. Ok, então esta coisa agora existe no mundo. É orgânico, o mundo vai-se criando. E as personagens vão-se criando. Isto não quer dizer que o livro se escreva por si próprio. O problema é, ok, ele precisa disto para acontecer isto. Pronto, então agora vamos lá ter a trabalheira de criar isto, não é? E estar aqui pelo menos um parágrafo a descrever isto, porque não pode... Que é algo que eu ainda tenho muita dificuldade, mas fui melhorando à medida que fui escrevendo, é a descrição. Porquê? Porque eu não sei uma maneira de fazer organicamente. É um bocado... falta, mas quando eu vejo algo, eu não tenho uma mente muito analítica em relação... Ou seja... Tens medo de fazer um parágrafo que seja, ok, isto é a descrição. As pessoas sabem claramente que aquilo é a descrição. Sim, é tipo, isto não é uma fazer parede. de forma corrida. Tipo... Ele entra numa sala. Pronto, tipo, a maior parte das pessoas consegue imaginar uma sala. Uma divisão. 4 paredes. A maior parte das pessoas consegue imaginar. Se eu disser, por exemplo, uma sala com o tamanho de, sei lá, entra numa sala de jantar. E se o contexto da história se está a passar, por exemplo, numa mansão medieval, as pessoas conseguem imaginar um salão de jantar. Pronto. Mas o que é que tem de acontecer num livro? Eu não posso deixar por aí. Eu tenho de descrever um salão... Adjetivo, adjetivo, adjetivo. As mesas, adjetivo. Com cadeiras, adjetivo. E candelabros, que são de um adjetivo, adjetivo. É o que me dá mais trabalho. Isso é exatamente o oposto a mim. A minha dificuldade é... os diálogos. Porque descrições, eu, a última vez que tentei escrever, fiz 5 páginas e foi só no espaço de 20 minutos. O acontecimento no espaço de 20 minutos. Por descrição em excesso. E pensamentos em excesso. As minhas personagens pensam demasiado. Eu ponho-as a falar demasiado. E depois eu percebo que não há suficientes parágrafos de descrição. Não há suficientes parágrafos. Por exemplo, eu estou a imaginar na minha cabeça eles a falarem, a andarem por uma rua. E estou a imaginar eles, eles agora viram a rua e continuam a falar e etc. E depois eu, quando chego ao fim do diálogo, eu percebo, eu não dei indicação nenhuma. Eu esqueci-me de dizer por que casas é que eles foram passando. Esqueci-me de dizer que eles foram virando ruas e que atravessaram a cidade inteira. E então tu chegas ao fim do diálogo e tu pensas que eles ainda estão no mesmo ponto onde começaram. Porque eu não consegui dar a impressão de que eles estavam a passear e que aquele diálogo não durou os, talvez,
10 minutos que tu demoraste a lê-lo, mas sim tipo 45 minutos porque eles atravessaram a cidade toda. Uhum. E então eu tenho dificuldade nessas coisas. Quando eu me embrenho num diálogo ou quando eu me embrenho numa cena de luta em que estou a descrever a cena de Os luta. diálogos fazes travessão, fala, travessão, fala, travessão. Sim, fala. eu E não dizes comecei- quem é quem, as pessoas é que têm de a eu- lógica. sim. Às vezes digo, mas quando é, por exemplo, um diálogo, principalmente quando é um diálogo de duas pessoas, eu no início digo e depois lá pelo meio, se for importante dizer alguma mudança Gostas de de acrescentar atitude. adjetivos para a forma como eles estão a falar? Não, porque eu não gosto. Aliás, eu acho. Ponho sempre que posso e sempre que consigo. Não gosto. Mas sei que as pessoas não estão na minha cabeça. As pessoas não estão a imaginar aquilo ao mesmo tempo que eu. Tens de mostrar tudo. As pessoas não me estão a. Eu não estou a dizer-lhes aquilo da maneira que eu quero que as pessoas digam. Elas estão a ler e, como tu sabes, o sarcasmo é tipo algo que eu aprendi a falar com pessoas online. O sarcasmo é a coisa mais difícil. É o sarcasmo, o humor, o sentido do humor. Uhum. Esse tipo de ênfases é muito difícil passar através da escrita. Por isso eu às vezes ponho. Mas chateia-me pôr. Porque é tipo, eu sei o que é que eles estão a dizer e de que maneira eles estão a dizer. Porque é que tu não consegues perceber isso? Sim, Mas é. Então qual é que é a mensagem? Porquê? Porquê é que as pessoas deveriam importar com o que tu escreveste? O que é que trazes de reinventado? Porque não há nada de novo. Eu não trago. Pronto, ok. O que me levou a escrever o meu livro e o que me levou a achar que aquilo é algo interessante de se ler é o seguinte. Eu escrevi utilizando a temática Hero's Journey, que é, novamente, a clássica utilizada nos trabalhos de Tolkien, seja no Hobbit, seja no Lord of the Rings, em que começa com um simplório que, à medida que a história vai atravessando, se transforma no herói. Mas eu escrevi aquilo com o intuito de... Já existem muitas histórias dessas. E eu queria que o herói... As histórias que eu agora acho mais interessantes é os filmes em que no fim morre toda a gente. Em que no fim... O fim não acaba bem. Por exemplo, Não é bom. Avengers Infinity War, que é o exemplo mais recente que eu tenho disso. No entanto, esse sentimento desapareceu depressa quando eles começaram a lançar os trailers de personagens que supostamente já morreram, que morreram no Infinity War, e por isso tu sabes que elas vão ser ressuscitadas. E isso perde o efeito. Mas eu gosto desse tipo de coisas. Porque é real, é a vida real. Exato, porque é real. Então o que eu me lembrei foi: ok, este miúdo está sempre cheio de sorte. Ele consegue escapar às situações mais perigosas com a ajuda de amigos que aparecem à última da hora para o salvar ou apenas com coisas que lhe caem ao colo. Ele consegue os cargos mais importantes na corte. Ele consegue ser um soldado. Ele consegue ser um sargento, um tenente. Ele consegue ser general. Ele consegue estar à frente do exército inteiro. E no fim, como ele acha que tudo isto aconteceu por mérito dele... aliás, não. Ao contrário, como ele sabe que a sorte está sempre do lado dele, ele já esteve sem armadura, frente a frente com um gajo que lhe espetou uma espada. E por sorte, a espada partiu-se. Ou qualquer coisa assim, quando o gajo tentou lançar-lhe. Por isso ele sabe que nunca vai morrer. Ele acha que ele é imortal. E por isso, quando ele descobre que a pior criatura à face da Terra está à solta, ele diz: eu vou lutar contra ele porque ele vai morrer. Mas, como? E ele: porque vocês não sabem quem eu sou. E então ele vai lutar contra o gajo. E, spoiler alert, ele morre. Porque, basicamente, o que estava a ser feito com ele era um jogo dos deuses. Era ver até que ponto a arrogância humana consegue chegar. Ver até que ponto é que tu, só porque tens oportunidades boas, achas que não te tens de esforçar para nada. Até que ponto é que 99% de talento e 1% de trabalho funciona? Não funciona. É o contrário. 99% de trabalho e 1% de talento. Ok, essas estatísticas podem mudar. Se o teu talento for mesmo bom,
e se não tiveres grandes objetivos, só quiseres que as pessoas te conheçam, fixe, na boa. Mas é 99% trabalho e 1% talento. Eu escrevia bem apenas porque eu escrevia bem composições nos testes de português. E as pessoas dizerem-me tu escreves bem, levou-me a tentar escrever. E eu percebi, não, pera, afinal eu sou uma merda. Eu sou bem, tipo, a escrever com prompts de lá na escola. Eu afinal sou uma merda. Então, a partir daí, passei a escrever 2 horas todos os dias, a fazer todos os exercícios de escrita que posso, a ler livros sobre escrever, o On Writing do Stephen King, o How to Be a Writer da Dorothea Brande, e desenvolvi todo este tipo de hábitos de escrita para ser bom a escrever. E às vezes dá-me dor de cabeça, às vezes dá-me náuseas, às vezes sinto-me mal, às vezes as pessoas que não sabem que eu faço isso veem, ele está a ter um dia mau. Eu estou a ter um dia mau porque eu acabei de ter de escrever 1 hora seguida sem querer escrever. E só escrevi merda, e ainda por cima. No fim cheguei e disse, ok, isto é tudo para o lixo. Pelo menos escrevi, mas é tudo para o lixo. E chateio-me as pessoas que não são assim. Chateio-me as pessoas que não trabalham para terem o que têm. E eu decidi escrever sobre isso. Sim, é um livro de fantasia, mas não deixa de ter uma temática muito relatable. Para fechar, Sim. Já tens alguma história pensada para depois? Tenho. Numa frase? Numa frase? Pode ter vírgulas. Numa frase. Foda-se, descrever a minha próxima história numa frase. A vida continua, mas não é para todos. E com isto ficamos, obrigado. Para todos os ouvintes mais sensíveis que, por infortúnio do acaso, ficaram ofendidos com este programa, podem-se pôr no caralho. Vá, isso também não. Mas respirem fundo, contem até 10 e aguentem-se à bomboca. Vejo-vos na próxima semana, seus merdas. Vemo-nos na próxima semana, queridos ouvintes.